Boa tarde, a partir de agora nós vamos passar 30 minutos juntos. O convidado do programa de hoje é o Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins e presidente da Comissão de Educação do Trabalho Escravo no Tocantins, Crimério Pacheco. Boa tarde, Crimério, é um prazer recebê-lo aqui no 30 Minutos. Boa tarde, Helder, e todos os telespectadores da RedeSat e do programa 30 Minutos. Crimério, foi divulgada essa semana a atualização do ranking do trabalho escravo no país. Qual é a posição do Tocantins nessa lista? Olha, infelizmente, ainda estamos na quarta posição, né? O Estado já teve uma situação pior, né? Já está em segundo colocado aí nesse ranking, mas graças às políticas de governo, a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? E também o trabalho da Coetrai, nós temos de forma, através da informação, levado a informação e coibido essa prática no nosso Estado. 6 nomes de empregadores aqui do nosso Estado foram incluídos na lista suja do trabalho escravo. Em quais municípios esses empregadores estavam atuando de forma ilegal? Olha, é difícil a gente precisar do município, né? A gente trabalha por região. A incidência desses casos se dá mais na região norte do nosso Estado, principalmente naqueles municípios que fazem fronteira com o Pará e com o Maranhão, que são os estados que estão aí em primeiro e segundo colocados no ranking. É uma região que ainda tem digamos assim, um trabalho onde a produção, né, ainda se dá por fazendas, que você ainda trabalha muito com a questão do trabalho braçal. Né? Então, nessas regiões é que nós temos essa incidência maior. Bom, a cada 6 meses o Ministério do Trabalho e Emprego atualiza essa lista. Ao longo dos anos, o problema no Tocantins tem crescido, diminuído ou é estável? Ele tem diminuído, né? Nós, como eu já disse anteriormente, nós temos, já chegamos a estar no segundo colocados no ranking, né? Hoje nós estamos dividindo aí a quarta colocação com Goiás, né? E tem diminuído. A ideia é, através do trabalho da Coetrai, que é uma comissão de erradicação do trabalho escravo, a gente tem trabalhado na conscientização dos trabalhadores, né? Porque o trabalho escravo se dá, esse trabalho análogo a uma situação de escravidão, se dá geralmente em relações não bem acordadas previamente, entre trabalhador e empregador. Então, o trabalho da comissão, né, claro, é identificar aonde existem esses possíveis focos, né, e geralmente você vê que isso acontece muitas vezes numa camada da sociedade onde falta educação, onde falta oportunidade de emprego, e aí essas pessoas acabam se colocando vulneráveis a essa situação. E você percebe muito também, ó, que geralmente não é o empregador direto que faz o contrato com esse trabalhador. Existe uma relação aí dos empresários que terceirizam a mão de obra, os falados gatos. Né? Então, assim, claro, algumas vezes, né, você tem uma relação que o dono daquela propriedade, às vezes, não sabe a situação que aquele gato, digamos assim, né, que empreitou aquele serviço, está dispondo os trabalhadores na sua propriedade. Né? Crimério, o que pode ser considerado trabalho escravo? Olha, toda vez que se fala em uma situação de trabalho escravo, a gente vem à mente aquela ideia do trabalhador acorrentado, esse tipo de coisa. Mas não é. Hoje a situação análoga a uma situação de trabalho escravo é aquela situação que muitas vezes não permite o ir e vir do trabalhador, né? E isso se dá por uma pressão psicológica, pelo um cerceamento de uma condição financeira, até para que ele possa se deslocar de uma região que muitas vezes tem um deslocamento muito difícil. Questão de alojamento, quando esse indivíduo não tem um alojamento adequado, questão de alimentação e, claro, também a questão da remuneração. Geralmente a gente percebe que um trabalhador que vai trabalhar numa propriedade e a gente identifica essa situação aí de trabalho escravo, ele trabalha assim
só para pagar a comida ou aquelas ferramentas que foram oferecidas a ele para o trabalho. E se torna um círculo vicioso. A pessoa trabalha para pagar a alimentação, que ao final do mês ele não tem o dinheiro para ir embora, ou não tem, ainda está devendo o empregador. Então essa situação acaba se dando e a pessoa fica refém dessa situação. Quais são os setores onde mais existem a prática do trabalho escravo? No nosso estado, que é uma realidade local, nós temos uma produção, né, uma vocação agropastoril, né? Até porque a agroindústria, digamos assim, cada vez mais ela está mais mecanizada. Então, principalmente se identifica-se esses casos em propriedades que faz limpeza de pasto, que faz derrubada de mata, né? E também a questão de propriedades onde trabalha a questão do carvão vegetal. Também acontece muito essas situações de trabalho escravo. Bom, hoje eu estou conversando com o Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins e presidente da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo no nosso estado, Crimério Pacheco. Quero lembrar você, telespectador, que este programa você vê também no site www.elderpeixoto.com.br, Elder com H. Nós vamos para um rápido intervalo cultural e voltamos já já.